Este é o MagraCast, episódio número 5. Eu estou muito feliz e realizado de levar para frente esse projeto que tem sido maravilhoso, trazer convidados, pessoas, profissionais, e a cada bate-papo a gente vai evoluindo para te ajudar também a ter informações de qualidade em emagrecimento, conquista de saúde, reconstrução da sua saúde, tá? Hoje eu estou aqui com a queridíssima Ivna Santos, ela que é formada em psicologia pela Universidade Federal do Ceará, especialista em terapia cognitivo-comportamental TCC, pós-graduanda em neuropsicologia e trabalha há 13 anos promovendo saúde mental e bem-estar. Seja bem-vinda, Obrigada. Ivna. Muito bom que você está aqui, tá certo? Obrigada, Ivan. É um prazer, né, poder compartilhar, poder interagir, né, e contribuir, né, também para a promoção da saúde, né, não só dos seus pacientes e ouvintes, mas de toda a população que a gente deseja e acredita que pode, né, contribuir para que um Sem mundo dúvida. melhor aconteça na saúde Esse, também. esse MagraCast vai rodar o mundo todo, né? Então, com certeza, aquilo que a gente vai falar, aquilo que a gente vai explicar, vai impactar positivamente muitas pessoas. Isso é muito bom. Desde já, ó, sigam a Ivna nas redes sociais, tá? O Insta dela é IvnaSHPsi. IvnaSHPSI. Então sigam ela, curtam os conteúdos dela e também ela está à disposição para ajudar você em terapia se for necessário, tá? Estamos aqui então. Vamos lá. Olha, eu tava querendo mesmo conversar com você. Para quem não sabe, né? Conheço a Ivna há muitos anos. Aliás, muitos anos mesmo, né? Acho que talvez, não sei, ali na 2004, quando eu entrei no Shalom. Você é do Shalom. Quando você entrou na comunidade Shalom, quando? Quando eu tinha 5 anos. Ah, é por causa dos pais, né? É a minha, Exatamente. a minha mesma realidade. Os nossos pais, né? Os meus pais, os seus pais, já eram membros da comunidade Shalom há muito tempo, né? Isso. Então, Então, desde 89, 90, a gente já caminhava, uhum, né? Assim, acompanhava os nossos pais, mas começou a fazer sentido de forma uhum. concreta para mim, nas minhas escolhas, a partir de 96, Sim. 98, 2000, né? Foi realmente o período em que eu já estava entendendo que aquilo ali podia me favorecer e Uhum. realmente era um caminho que eu me identificava. Eu entrei, na verdade, desde o Colégio Shalom. O ano, acho que foi 1993, se eu não me engano. Né, na primeira série. Eu fiz a alfabetização em outra escola, depois eu fui para lá. Os meus pais ainda não eram da comunidade, mas o meu irmão sim, né, o Daniel. Na verdade, ele entrou em 96, né? E aí no ano 2000, que eu tive uma forte experiência com Deus, através da comunidade Shalom, no acampamento de oração. Mas eu entrei mesmo como membro da comunidade, né, como postulante em 2004. Você entrou em 2004 também, não? Então foi 2003. um ano antes, né? Foi a tua irmã que entrou comigo, então. 2003, É, 2003. tá certo. Então pronto, é mais ou menos aí, tem pelo menos 20 anos Não, aí. Ivan, você tá certo. 2003 foi o ano vocacional, 2004 foi onde a É, gente ingressou. Isso mesmo, a tem gente razão. ingressou juntos, é. Isso. É porque eu marquei 2003 É, como a é. data, mas foi vocacional, E verdade. foi o ano também que eu entrei na faculdade de medicina, né? Foi um ano bem marcante na minha história, né? Entrei na comunidade como postulante, entrei na faculdade, passei, né, em 2003, no final de 2003 para medicina e comecei a ingressar também. Na época também, no mesmo ano eu ingressei no Missionário Shalom, né? Na banda católica e fiquei 6 anos lá. Então foi um ano de muitas mudanças naquela época, né? Eita, que agora eu tô falando, eu fiz uma conexão aqui, eu fiz uma É, viagenzinha para lembrar. Eu não lembrava que a gente participou da mesma célula. exatamente. Não É isso lembrava. aí. Agora que eu puxei o Você e a sua HD. irmã, não era isso? Isso A minha mesmo. memória não costuma ser muito boa, né? Então por isso que eu preciso perguntar se é isso mesmo, né? Mas você tá Então é certo. você e sua irmã. Me lembro que a gente entrou juntos, né, em 2004. Então, longos anos de conhecimento. Já tem o quê? 20 anos. 20 Estamos em anos. 2024, Isso mesmo. né? Então, maravilha, bom ter você aqui, né? A Ivna hoje, ela é a minha indicação de psicóloga para os pacientes, Coisa boa, me sinto honrada. Me sinto né? honrada com esse, né, com a aproximação dos nossos trabalhos, com a identificação, compartilhar não só de ideias, mas de propósitos, né? E tem sido uma grata surpresa, né, assim, perceber que, de fato,
né? O conhecimento médico, né? Ele é fundamental, mas existem travas, né? Sim. Para as respostas que realmente é preciso de orientação, de suporte, e tem Uhum. momentos em que sozinho não é possível, né? É. Então, é muito interessante fazer essa parceria com você e a gente percebendo um impacto positivo, né? Porque quando eu alcanço minhas metas como paciente, eu estou potencializando as suas e vice-versa, né? E de uma forma geral, a gente trabalha, né, promovendo a saúde integrativa desse homem, dessa mulher, né, que busca. E a gente já contempla vários casos, né, de pessoas que estão progredindo, que Isso. estão correspondendo, né, e se Uhum. impactando porque a mudança de hábito se torna mais acessível, porque a mudança de paradigma, né, de disponibilidade, né, para aderir ao processo, né, não é uma dieta por uma dieta, não é, é uma reorientação mesmo, né, Sim. nos propósitos, na vida. E não tenho dúvida que quem faz esse processo de planejamento, né, e de se engajar nesse processo, contempla, né, que os seus resultados são mais duradouros, são mais, chegam mais longe, né, e se mantêm, né? Na verdade, se a gente for falar um pouco, o meu trabalho hoje, ele é uma consequência muito do que eu já passei de emagrecimento e de reconquista de saúde, né? Então tem um tanto da minha experiência pessoal que eu coloquei dentro do, inclusive do PMA, né, que é o plano metabólico anual que eu criei, e que você é a psicóloga que acompanha os pacientes, né? Que a gente indica, manda, vai para aí, né? E realmente, assim, o grande fator que pode impedir o emagrecimento, ou seja emagrecimento, ou enfim, em fato, a pessoa ter saúde é a nossa mente. Os nossos vícios, hábitos ruins, né? Vou contar uma história aqui, aliás, eu geralmente, quando eu venho, nós estamos aqui de manhã, né? Você está aí de repente assistindo na madrugada, mas nós estamos aqui, são 10 horas da manhã, né? Então, quando eu venho gravar o MagraCast pela manhã, eu venho em jejum, certo? Eu costumo fazer isso, né? Por quê? Porque eu, pela minha prática, eu já aprendi que o jejum me deixa livre, né? Me deixa mais livre para pensar cognitivamente melhor, né? Mas antes de chegar o horário de a gente entrar aqui, eu estava ali na padaria em frente, esperando dar 10 horas, né? Verdade. 10 horas. Então, e aí eu cheguei na padaria, me sentei, pedi uma água com gás e um café, só mesmo para passar o tempo, justificar a minha sentada, né? E fiquei observando as pessoas ao redor. Eu gosto muito de observar. Eu acho até que a gente não pode perder esse olhar assim, de olhar e tentar identificar as pessoas. Eu gosto muito disso, de ver as pessoas, ver o que talvez elas estejam pensando, identificar perfis, né? Eu gosto disso. Eu sou um pouco psicólogo também, sabe? Nossa, eu fiquei impressionado. Todas as pessoas com seu pratão de carboidrato, né? Se entupindo de amido, de massa, de farinha, enfim, né? E eu fiquei refletindo, não fazendo um julgamento, mas refletindo sobre as ações das pessoas, né? Eu poderia muito bem fazer a mesma coisa, né? E aqui vem também junto com um post que eu fiz hoje. Eu não sei se eu fiz um post interessante hoje no Instagram, que era uma imagem de uma mulher olhando para a esquerda e uma outra, dois caminhos na sua frente. Na verdade, há de fato dois caminhos na sua frente. Ou você escolhe o difícil agora, ou você escolhe passar pelo difícil lá na frente, ficando doente, né? Exatamente. Então, assim, eu olhei para aquelas pessoas, olhei para mim, olhei para as minhas necessidades. Não, eu preciso gravar, eu não vou comer. Eu sei que isso não me faz bem. Eu vou preferir só tomar essa água e tomar aqui um café. Que é melhor. Inclusive, eu vou até romper de novo, né? Da última vez que eu gravei, fiz isso, né? Romper meu jejum com o caldo de ossos da Farmácia Evidência, que é dele. Pronto, vai ser isso daqui, né? Vou romper o meu jejum com o meu caldo de ossos, né? Mas vamos partir daí, Ivna. Vamos partir daí, né? 99, a impressão que eu tenho é que 99% das pessoas preferem adiar o seu difícil. O que é que tu enxerga na tua prática? É por aí mesmo, Ivan, assim, as pessoas elas estão até dispostas, né, a implementar mudanças, mas elas são muito reticentes, né, quando essa mudança vai me pedindo mais, vai me pedindo muito, né. Então, assim, eu quero perder peso, mas o quanto eu estou disposto Uhum, para uhum, perder peso, né. Eh,
eu quero uma mudança definitiva, mas eu não me projeto definitivamente para poder mudar uma mudança, né? Assim, é aquela coisa, é muito comum na fala dos pacientes, né? A minha meta é perder 8 quilos, 10 quilos, 15 quilos. Ai, mas eu tô muito feliz que já perdi 2. Entenda, em um mês ela perdeu 2 quilos, 3 quilos, aí ela fica altamente impactada, né? E na expectativa de que essa perda aconteça e se mantenha dessa forma. E não é assim, né? O nosso corpo, ele vai ter momentos de estanque, ele vai ter momentos que vai precisar, né, fases de manutenção, a gente realmente manter o hábito, né? Até a chave virar de novo. E, em geral, as pessoas costumam, né, se começam a encontrar alguma dificuldade aí nesse caminho, já começam, né, a se questionar. A gente fala, né, muito, né, sobre isso, que não é os hábitos que te trouxeram, né, a condição que te faz buscar uma mudança, você não construiu, né, da noite para o dia, né? Mas o nosso imediatismo da nossa sociedade vai fazendo com que a gente vá tendo né, e até a própria mídia, o que é divulgado, as imagens, né? De antes e depois, aquela coisa assim, parece que você não vê o processo, não vê os meses, mas a busca é isso, eu quero meu antes e depois e quero ele rápido, né? E essa visão longínqua, né, assim, a longo prazo, né, de realmente se projetar não só para algo muito rápido, né, mas para décadas. Essa visão é muito complexa, né? Eu tenho, inclusive, partilhando um pouquinho, uma companheira, uma amiga minha, né, companheira de empreitada na busca da saúde, ela estava decidida, assim, né, na dúvida se ia fazer uma bariátrica ou não. Legal. Aí eu disse para ela, tu pode fazer a bariátrica, mas a busca da saúde, esse é um ponto, isso não é a tua saúde, né? Tu vai ter que fazer todo o resto. Como tá o resto? Uhum. E aí ela disse, não consigo, né, atividade física, não consigo, eu sempre associo, passo um processo, uma briga em casa, um conflito com o chefe. E vai conseguir depois? E aí ela disse, eu sempre associo que preciso de um tempo para mim ir a uma padaria. Nossa, olha aí. Aí, ou seja, Gatilho, olha né? o gatilho dela, né? Um conflito, um desgaste, ela precisa de uma padaria e silêncio, né? E não é uma padaria à toa, né? É uma padaria para o consumo, ou seja, associando, né, uma emoção desagradável, a minha dificuldade de lidar com essa emoção, com uma fuga aí direta, que vai me produzir uma dopamina, né? Mas essa dopamina não resolve o meu problema. A longo prazo, ela também me cria problemas, né? A terapia faz exatamente isso. Ela vai tentar trabalhar esses gatilhos, não é isso? Isso. E ajudar o paciente a entender que o caminho não é esse, que o caminho não é da fuga, né? É estar consciente de onde essa fuga te leva, qual é o ganho que você tem a curto e a longo prazo, né? E o quanto você quer estar nesse ciclo. Ou seja, ela tá querendo, tipo assim, eu vou apagar um incêndio com vento. Isso. Em vez de com água. Isso. Ou seja, eu tô com fome, eu vou... Não, eu tô cansado, eu vou comer. Isso. Não faz muito sentido. Eu tô com sono, eu vou... Não era pra dormir? Descansar? Isso. Né? Então há uma dissociação entre a sua necessidade e aquilo que você responde, a tua resposta à tua necessidade. Há uma É interessante isso. Eu queria entender isso. Tu consegue explicar isso? O que é que acontece exatamente? Vamos lá. É o seguinte. Nosso corpo... Tem até um termo, né? Para comfort food. Sim. Né? Você come para se sentir confortável. Antes de tu responder, semana passada, a minha esposa tá num retiro essa semana e você... Né? Mulheres, não saiam de casa. Por favor, não faça isso. Né? Quando a mulher sai de casa, o homem ele fica sem chão, sem norte. É impressionante. Aí sábado à noite eu tava... Meu Deus, eu não tô bem, né? Aí eu fiquei pensando, quero comer alguma coisa. Eu sou normal, eu sou, né, de pele e osso como qualquer pessoa. Fiquei procurando alguma coisa para me sentir confortável. Aí fiquei refletindo sobre isso, entendeu? Não, eu tô com saudade da minha esposa, eu tô me sentindo sozinho, mas isso... E eu fiquei meditando, não, comer não vai resolver o meu problema. E eu não estou com fome, eu estava saciadíssimo, tinha passado o dia numa dieta carnívora, estava bem saciado, comi bem ao longo do dia. Mas era só para ter um prazer, tu acredita? Acredito. E, na verdade, o que acontece, né? Nosso corpo ele tem, né, cansaços diferentes e remédios diferentes para cada cansaço. Muito do nosso cansaço hoje, ele não parte só para um cansaço físico, tem muito de uma carga mental, né? E o que
descansa um cérebro de cansaço mental é contato com a natureza, Legal. né? Só que a gente não tem, nosso contato tá reduzido, né? Só de Então, imaginar eu já descansei aqui. isso, exatamente. Então, o nosso contato com a natureza está reduzido. É. E aí a gente vai tentando encontrar paliativos dentro de casa sem identificar e sem ter o conhecimento de que o que o nosso corpo está pedindo é realmente ócio, né? É aquela limpeza da Nossa, lente, isso é né? muito importante. E essa limpeza, ela vem literalmente em conexão corpo, espírito, mente, né? Assim, então é respiração, né? É o Aham. tal da atenção plena, é trabalhar a atenção plena nos detalhes do nosso cotidiano, na percepção de uma árvore que eu caminho, né? Eu tô indo para o trabalho e vejo árvores, prestar atenção nas árvores, prestar atenção na natureza como um todo, porque elas, exatamente pelo estímulo, né, nos conectar, né, evolutivamente com a nossa essência, né, tem a possibilidade de nos fornecer um descanso, né, duradouro. E aí o que as pessoas fazem? Não tem ciência, mas quero descansar. E o que está comigo o tempo todo? Qual é a sinapse que eu estou alimentando direto no meu cérebro? Celular, Né? tela. Então aí eu tô cansado. E você quer fazer o quê? Netflix, séries, e achando que aquilo vai te promover um descanso, né? Sim, com certeza vai produzir dopamina, né? Vai gerar dopamina para você que gosta, né? Porém, não era isso que o teu corpo estava pedindo, Não é né? fisiológico, Isso. né? E aí a gente vai confundindo e dando cada vez mais respostas que não respondem à minha necessidade como um todo, né? Preciso autoconhecimento, preciso ter muito autodomínio para poder eu chegar ao ponto de dizer, o que eu tenho é uma emoção desagradável chamada saudade, que me desconectou, né, da pessoa que costuma ser Sim. minha, né, a parte que me complementa no dia a dia. Então, eu penso em fazer algo, ela já está promovendo, ou vice-versa, enfim. Então, hoje eu tenho que... Mudou o sistema. Então, eu preciso de muito conhecimento de mim mesmo para dizer, ei, pera... E essa saudade eu posso refugiar em um momento a mais com os meus filhos, Isso. eu posso redirecionar, as crianças já estão dormindo, posso chamar um amigo para poder vir aqui para casa, para a gente conversar e tal. Enfim, eu posso redirecionar essa saudade para algo produtivo, algo que me faz bem, sem necessariamente confundir. Né? Só que no dia a dia, como a gente não está consciente o tempo todo das nossas ações, a gente vai abrindo esses atalhos. Não tem hábito de conversar consigo mesmo. Isso, autodiálogo. Então, eu vou ao celular, eu vou à comida, eu vou, às vezes, até o excesso de academia, né? Porque nós temos o que não faz, né? Mas também nós temos aquela galera que acha que a academia resolve todas as suas demandas, né? E a nossa vida é um justo equilíbrio de todas as coisas. É a busca desse equilíbrio, né? Assim. Interessante que essa semana mesmo eu estava lendo que o homem ele é definido também, né? Uma das coisas que define o futuro de uma pessoa é como ele vive o ócio dela. Sim. Né? Isso me impactou bastante, porque... e aí eu pergunto até para quem está assistindo aqui, como é que você está gastando seu tempo livre em casa? É isso. Né? Só no celular, tem gente passando 9 horas por dia de celular, gente, olhando o Instagram, rolando a tela, dopamina, 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 dopamina. E isso me colocou, meu Deus, eu tenho algo a construir na minha vida. Todos nós temos. Mas só que nós estamos ainda presos ou ao celular ou às doenças. Doenças mentais. Isso. Estamos escravos. Né? E como romper, então, um comfort food? Como romper dessa escravidão da comida ruim, de você continuar se sabotando dessa forma? Porque você não está só comendo mal. Você está sabotando a sua história. O que você vai ser e a história que você vai contar quando você morrer. Né? Então, morri. Qual é a minha história? Morreu a pessoa que ficava 9 horas por dia no celular. Morreu a pessoa que, quando estava triste, só fazia comer um pote de sorvete. Ela não construiu nada sólido, não deixou nenhum legado para ninguém. Né? Então, eu acredito que nós precisamos elevar o olhar das pessoas. Aqui não se trata apenas de emagrecer como um objetivo estético. Você falou da saudade. O homem é um ser que sente saudade. Nenhum outro ser sente saudade. Precisa sentir.
né? Animais não sentem saudade. Ah, o meu pet sente. Não sente, desculpa, mas não sente, né? Ele tem aquele hábito do dono, mas saudade ele não sente, né? Só o homem sente saudade. Por quê? Porque ele tem um vazio dentro dele, né? Procurar preencher esse vazio é como tentar encontrar qual é a finalidade da vida humana. A finalidade da vida humana Qual o não sentido? pode ser somente comer, ter sexo, preencher apenas os prazeres que os animais preenchem. O que é que nos diferencia se a nossa vida é só reproduzir e comer? De um cachorrinho, por exemplo. Né? Então, por mais que a gente queira fazer as pessoas emagrecerem, se sentir bem e saudáveis, isso é apenas o primeiro passo de uma vida plena. Isso. É a Né? busca por um sentido, né? É o seu propósito é o que te move, né, a longo prazo. E quando todas as tuas seguranças se vão, né? O que é que Uhum. fica, né? Por que que você, qual o motivo que você tem de levantar e de fazer suas coisas diariamente, né? E na verdade, muitos, né, assim, a nossa sociedade, ela é a sociedade do cansaço, né? Ela se movimenta e ela se alimenta exatamente da nossa alienação de nós É. mesmos, dos nossos propósitos, né? Uhum. Então, quanto mais a gente está distraído, mais nós estamos manipuláveis, mais É. direcionáveis, né? Uhum. Então, o homem que assume a si próprio, né? Que pega a sua história, a sua bagagem e percebe que a sua caminhada ela tem início, meio e fim, e por isso ela precisa ser, né, uma vida que vale a pena ser vivida. Ela Uhum. precisa ser uma vida cheia de sentido, cheia de propósito, conectado aos seus valores, Uhum. conectado, né, de uma forma mais geral, né, numa conexão consigo. Uhum. São essas pessoas que de fato, né, assim, deixarão legados. Né? Sim. E o convite que você está fazendo, Ivan, não é um convite só ao emagrecimento, né? Mas um convite a uma reordenação da sua vida, né? Um olhar para si, né? E você tem duas possibilidades. Você pode viver bem ou viver mal. Mas por que você vai escolher viver mal? É. Né? Se eu posso escolher viver bem. Ah, Ivina, mas é difícil fazer isso, é difícil, é desafiante. Ok, mas te venderam a ideia de que é difícil. Ainda tem isso. Né? Te venderam a ideia que isso não é para todos, que isso é para poucos, Uhum. né? Mas você comprou essa ideia, Uhum. né? Porque qual a diferença de você para o que conseguiu, Perfeito. né? A diferença é que ele continuou tentando e você parou, Uhum. né? Então, a certeza de que essas historinhas que a gente vai contando para a gente, né? Para justificar Uhum. as nossas limitações, justificar as nossas pausas no processo ou a não conexão, né? Com o processo, isso precisa ser visto, né? E em muitos momentos, isso precisa ser. Para nos conectarmos conosco mesmo, nós precisamos parar para nos olhar. E que horas a gente para? Gente, eu vou dizer uma coisa, a Ivna é uma boa psicóloga mesmo, porque só essa conversa já tá me ajudando a ver a minha história, tá? Já tá sendo cura pra minha história, sabe? Porque eu vou explicar, tá? Quando a gente conversa com pessoas maduras, é assim, né? Uhum. Eu tive uma depressão em 2015, tá? E depois, aí desenvolvi um burnout, estava acima do peso, com diabetes. Muitos já conhecem a minha história, né? Foi aí que foi o ponto de partida da minha transformação, né? Mas eu nunca, assim, eu venho há algum tempo tentando compreender por que que eu cheguei nesse ponto, né? Eu achava que era só por causa do excesso de trabalho. Foi apenas um dos fatores, na verdade, né? E nunca ninguém tem uma depressão por um fator único, né? Geralmente, as doenças crônicas, elas são de múltiplas causas, múltiplos Isso, fatores. É por isso que também, quando a gente vai tratar, não adianta só passar um antidepressivo, né? Como isso, infelizmente ainda é feito assim, isso. né? Inclusive, quando eu tive depressão, eu fui ao psiquiatra e adivinha o que foi que ele fez? Me prescreveu um antidepressivo, né? Tudo bem que ele também prescreveu terapia, né? Não posso ser injusto. Mas eu senti que ainda também não era só isso. Isso. E tanto é que eu me descobri diabético, estava com hipotireoidismo, estava com várias deficiências nutricionais. Aí eu vi que realmente. Não, eu vou assumir aqui a dianteira do meu próprio tratamento. Mas voltando às causas, né? Essa questão do ócio é muito importante. Se você não tem absoluto controle do seu dia, você não tem controle de nada. Entendeu? O que é que você tem? Nós temos o agora, o hoje, o nosso dia. Nós não temos mais o passado,
porque ele ficou cristalizado na eternidade. Nós não temos como ter o futuro, porque qualquer coisa pode acontecer, inclusive nada. Mas nós temos o momento presente, nós temos aquele dia para colocar em prática. E se você não tem o controle desse dia, né? Então eu sinto que uma das causas da minha depressão foi por isso. Eu não tinha um controle do meu dia, mas não somente isso. Essa questão da natureza que você falou. Eu morava num apartamento grande, aliás, eu nasci em casa. Até os 16 anos morei em casa, com bastante espaço, pé na grama, entendeu? Aguando planta, vou já falar sobre essa questão de aguar planta. E depois a gente precisou se mudar, né? Fortaleza é uma cidade muito violenta, enfim, é difícil morar em casa solta, né? Fomos para apartamento, nunca me adaptei. Nunca me adaptei. E aí me casei, saí de um apartamento na casa dos meus pais. O apartamento tem 200 metros quadrados, um apartamento maravilhoso, né? Me sentia até bem lá, me sentia bem. Fui morar, me casei com a Thames, fui morar num apartamento de 60 metros quadrados, sem varanda e sem contato com a natureza. Ou seja, né? Entendeu? Isso. E aí a gente vai, um dos processos que a gente faz na terapia é identificar não só os valores, mas aquilo que é a tua essência, né? Porque quando tu foge da tua essência, tu tem data de validade. E na varanda tinha grade. É. A única varanda que tinha uma grade. Aí, não, tudo bem, todo começo a gente tolera algumas coisas, a gente só consegui ficar 1 ano lá, 1 ano e meio no máximo, assim, porque foi o jeito. A gente, enfim, passa Era por possível, coisa, era né? possível que outra pessoa passasse por esse apartamento e não tivesse Talvez, essa né? experiência, porque a Aham, conexão dela, entende? a história, A né? necessidade, aí Entendi. acompanhando a gente vai ver o quanto dentro da, né, a disponibilidade de, a tua necessidade se alimenta do mundo de forma sensorial, né? Pronto, demais, isso. demais. Aí se Aí, o que você foi é que sensorial, aconteceu? vai para um contexto desse, você Eu tô zerou. sentindo que a gente vai brigar aqui, porque eu quero falar e ela quer Tá, falar. não, tá bom, todo certo, todo certo. Não, tô brincando. A gente pode. Acho que é até bom ter esse embate mesmo, porque se torna mais, né? O termômetro sobe, isso é bom. Aí foi o que aconteceu. A gente foi para um apartamento depois de 80 metros quadrados. Melhorou 5% a minha sensação, Isso. né? Já foi um pouco melhor, mas ainda não. Aí depois nós fomos para um apartamento de 170 metros, mas ainda era apartamento, né? Melhorou bem mais, mas ainda. Aí foi a época da pandemia e tudo mais. Depois nós compramos uma casa de 170 metros. Ah, já melhorou demais, né? Tinha um espaço livre, as crianças assim, correndo pelo condomínio e tudo mais. Mas agora a gente vai se mudar de novo para uma casa de 300 metros, com bastante contato com a natureza, grama e tudo mais, né? E aí, como a gente está em processo de mudança, aí eu vou contar essa história do aguar. Tem uma grama que precisa ser aguada, entendeu? Aí eu tava aguando essa planta nessa semana, né? E eu senti que aquilo era, sabe, como alguma coisa tava me curando, assim, sabe? Meu Deus, eu preciso. Aí você falou, era isso, eu preciso desse contato com a natureza, sabe? Aguar a planta, pé molhado, em contato com o chão. Isso. Sentir esse processo, essa conexão com a natureza, de me sentir um com a natureza. A gente tem talvez essa questão, talvez até mesmo lá, voltando ao paraíso, essa necessidade Evolutiva mesmo. de estar em contato com o verde, a natureza, né? né? E ao mesmo tempo, fazendo uma reflexão tinha uma área lá verde que estava seca, porque obviamente a casa estava sem dono há bastante tempo, né? E a alegria de aguar aquela planta, sabendo que depois de alguns dias, semanas, aquilo vai ficar restaurado. Entendeu? Isso. Realmente, eu sou uma pessoa assim, muito sensível. Assim, eu observo muito e a gente não pode perder uma certa poesia da vida. Isso. Ela não é só uma grama. Isso. Mas tudo que tem por trás de aguar uma grama, de observar esse efeito e de entender até que todo o processo biológico de reconstrução ele é lento, vagaroso e que exige uma técnica e uma persistência. Ou seja, não adianta eu jogar um baldão de 5 litros, inundar aquilo ali, bora, cresce. Não funciona assim. E também não funciona assim com a gente. É verdade. E uma das coisas que você está falando, olha que interessante, né? Brilha os olhos, né?
você falar da grama. Por quê? Porque você encontra ali tempo para você. É. Então, às vezes a gente não tá parando diante de um espelho, às vezes a gente tá se maquiando, nós mulheres, tá? Eu sei que vocês também. Se maquiando dentro do carro, né? Cozinhando e ouvindo uma aula, ouvindo um podcast e tal, né? Nessa vida dinâmica Frenética. demais, frenética demais, e você não tem tempo para parar para você. Para como Para me o vejo, para o ócio, como eu me É. sinto, né? Então, essas pílulas, né? Esses remedinhos aí, que são os remédios naturais, né? Que a vida nos oferece e nos convida todos os dias, eles têm poder curativo, né? Claro Sim. que eu não vou dizer que tem o poder de resolver todas as demandas, Uhum. mas eu posso dizer que alivia todas as demandas, né? Agora, claro que tem umas que não vai ser só isso, né? Uhum. E é muito impressionante, né? Quando como o nosso corpo se restaura, né? E aí, assim, uma das coisas que a gente foi falando, você está falando da depressão, como você disse, é multicausal, né? Mas, e aproveitando essa coisa do tempo frenético, nós não temos atenção plena, Ivan. Tá? Então agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês, tá? E com o Ivan também, que não está programado. Ele já deve estar ficando nervoso. Mas, Ivan, pois vamos lá. Pois bora, desafio. 3 segundos aí, me observa. Detalhes, vou perguntar. Não me pergunte qual, que eu sou daltônico. Não, tá, mas vou perguntar detalhes. Algo vai mudar e você tem que observar. Alright? Alright. Muito bem, fecha os olhos. Fecha os olhos. Ok, Ivan. O que mudou? Que mudou? Nossa senhora. Alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. Galerinha de casa já sabe o que mudou, mas o doutor Ivan ainda está. Não consigo. Não consegue? Não consigo. Nem mais um minuto de... Alright. Pronto, foi um detalhe pequeno. Eu mudei o anel de dedo, tá? Trouxe pra cá. O que eu quis dizer com isso, né? É muito comum que a gente chegue no nosso trabalho, que a gente viva com os nossos familiares, mas a gente não preste atenção ao que se passa. Então, se me perguntarem qual foi a roupa que meu esposo estava vestido quando me trouxe para cá, eu lembro? Eu sei dizer. Né? Eu sei dizer com o que comi ontem. Né? A gente está perdendo um senso de conexão com a realidade pelo excesso de informação. E claro que eu não esperava que o Dr. Ivan Leme percebesse o anel que eu mudei de mão, Em mas... minha defesa tem um bocado de coisa aqui na minha frente e não dava para... Eu imagino. Mas o que eu quero dizer, né? Eu quero dizer que a pessoa que está conectada consigo e está com a atenção plena, ela não entra nos lugares sem intenção. Ela tem intenção em tudo na vida. Tudo é intencional. Então ela bebe água, saboreando a água. Mas, Ivna, a água não tem gosto. Ok, mas ela promove sensações. Quais são as sensações do teu corpo? Mas eu não observo, né? Tem momentos que eu tô, principalmente com crianças, assim, né, em momentos de reordenação até alimentar, que às vezes o nosso desafio é tentar passar 50 minutos na sessão, a gente vai fazendo várias atividades, mas a gente passar 50 minutos ensinando a mastigar. Ela recebe um alimento no início e ela tem que se manter numa experiência vagarosa, saboreando, aderindo todos os sentidos naquela experiência por 50 minutos, né? Então, aquilo que inicialmente chega aos meus olhos e é totalmente palatável, prazeroso, e eu já quero comer, né? Que é o impulso. Quando eu começo a trazer para uma lógica de mastigação, de lentidão no processo, porque eu estou conectada com ele, que eu vou sentindo as sensações, vou observando, deixo o alimento virar até uma pasta na minha boca, né, e tal, para poder deglutir, enfim. Isso vai fazendo com que você... Eita, mas eu vou ter que começar o processo de novo. Não é só botar na boca. É sentir o alimento, é me conectar com o alimento. Né? Então, um convite que eu já faço para vocês, né? Querem promover saúde? É um processo de conexão intencional com a sua vida, né? Com tudo que você faz. Como você se veste, como você ajeita o cabelo. Lembrar como foi que eu ajeitei o cabelo, né? Porque às vezes a gente não...
passei a mão e tá tudo bem, né? Ok, tem dias que existirá isso, né? Mas o que eu tô falando é de ter uma intencionalidade e a busca ser sair disso. Sim. Né? Para que realmente a gente esteja. Então, eu fiz esse exercício quando você chegou aqui, né? De prestar atenção não só no ambiente, os livros, né? De observar quantos livros tinha, quais as capas, de observar a blusa que você estava usando, o óculos, né? Enfim, detalhes do ambiente que a gente entra e não percebe, né? E quando a gente está fazendo esse processo de conexão, eu estou falando de um processo de inteireza. De o ser se colocar inteiro onde ele está, né? Então, ele também capta inteiro. Então, ele também se dá tempo para isso. Ele não vai só vivendo os processos um atrás do outro. Ele vai, né? E aí, aqui eu compartilho com vocês que eu já tive experiências, inclusive, né? De fazer terapia online, me preparar para fazer uma sessão online. E a paciente já era um paciente há algum tempo. E ela pediu, Ivna, hoje eu tô bem aperreada. E a gente vai fazer a terapia aqui, eu no carro. Certo? A ideia dela era no carro, enquanto ela dirigia, ia buscar, e aí eu tava aqui e ela querendo ainda prestar atenção em mais alguma coisa. Eu, para tudo. Né? Nós estamos aqui para nos conectar. Olha pra ti, como você tá? Né? E a gente tem a brilhante ideia de tratar nós mesmos como qualquer coisa, né? Eu já precisei frear. Diga, essa foi bem engraçada. Para você ver que nível chega o ser humano, né? Eu ia ter um momento de devolutiva com os pais de uma paciente, né? Que era menor de idade. E os pais estavam muito aperreados e eles quiseram encaixar, né, num horário que eles disseram que podiam, mas, na verdade, eles estavam cheios de tarefas. E o pai teve a brilhante ideia de botar um fone de ouvido enquanto ele dirigia uma moto. Nossa Senhora. Quando eu vi aquilo, né, assim, aí eu, para tudo. Né? Só que as pessoas não se percebem, né? Elas acham que dá para viver, e isso significa que nós estamos dizendo o tempo todo para o nosso corpo, para as nossas células, que dá para viver de qualquer jeito. E o adoecimento nada mais é do que o corpo dizendo, ei, não dá. A conta vai chegar, chegou, tá pronto para pagar? Quando os pacientes no consultório também estão ali mexendo no celular, toca o celular, já fico, né? Isso, não é que me incomode, é porque não é o momento, não é... Aquilo não conecta com... Isso. Ou você está ali para se cuidar de fato, né? Ou é melhor não vir, faz outras coisas, continua a tua atividade, né? Quantas pessoas que ou não vêm ou chegam muito atrasadas, ou seja, você vai percebendo de fato qual é a importância que aquela pessoa dá a ela mesma. Né? Ou estão muito preocupadas com o tempo ou com o dinheiro, e aí também não querem investir, mas claro, estão investindo em várias outras coisas. Ou escravos do tempo, né? Escravas do tempo, escravas do consumismo, né? Isso. Por exemplo, eu fiquei impressionado com a quantidade de propagandas de Black Friday, por exemplo. Né? E eu fiquei pensando, meu Deus, se eu fosse comprar tudo que eu recebi de propaganda, eu acho que eu estava endividado para o resto da minha vida. Né? Você se sente tão violentado, né, assediado a comprar, que você começa a ficar pensando, rapaz, é melhor aproveitar mesmo isso aqui. E esse preço aqui não vai mais voltar, então é melhor, mesmo que você não precise. Né? Então, essa cultura de gerar necessidade aí te coloca de novo numa ansiedade. Isso. Né? Em que momento nós estamos refletindo sobre o que é essencial? E essencial é realmente aquilo que é essencial mesmo. Isso. Inclusive, essa casa para a qual a gente está mudando é uma casa que tem o essencial. Não é uma casa luxuosa, apesar de ser grande. Né? Não é uma casa de última repaginação, atualização, arquitetura, modernismo, nada disso. É uma casa que tem os móveis fixos para a gente botar as nossas coisinhas, vamos levar o nosso sofá, cama, geladeira, e não tem nenhuma tecnologia excepcional, a não ser a fechadura da entrada. Né? E esse contato, esse espaço, claro, tem uma churrasqueira, né? Tem que ter, né? Mas não tem... É o seu inegociável. Outras pessoas vieram dizer, mas não tem piscina. Não tem piscina. Não é essencial, mas eu já comprei uma piscina inflável para as crianças. Entendeu?
Então, nós nos colocamos tantas necessidades que o básico deixa-se passar. Então, é por isso que eu digo que também o nosso trabalho é para poucas pessoas. A maioria das pessoas, né, a manada, ela está indo em direção ao precipício. A maioria das pessoas não tem controle da própria vida, do próprio dia. Nós também somos, né, o tempo todo tentados a perder o controle. Ninguém está imune. A maioria das pessoas não vai se cuidar, não sabe nem o que está fazendo e o que vai fazer. É só mesmo aquela cultura lá de bater o ponto do trabalho, de voltar, sextou, final de semana não faz nada, segunda começa tudo de novo, e segunda é ruim, e rotina é ruim. Poucas pessoas vão de fato olhar para si mesmo. Não, e aí são essas pessoas que vão poder ser ajudadas, né? Por exemplo, eu tenho 120 mil seguidores hoje nas redes sociais, né? Quantas delas de fato vão ter a vida transformada? Somente aquelas que fizerem a parte delas. É verdade. 1%, talvez. 1%. Um pouco mais, eu diria. Né? Porque a gente está nessa fase também que tá na moda, né? Ser fit, tá na moda, né? As pessoas estão buscando, né? Às vezes, claro que não é a grande maioria, mas existe uma parcela importante buscando. Mas a gente está falando realmente aqui de algo que vai para além de ajustar uma área da vida, né? A gente está falando de uma busca mesmo, de uma ordem, né? Na vida, numa linha medial da vida, como se fosse, né? Buscar botar todas as caixinhas numa ordem, né? E isso é muito interessante, é uma busca diária, precisa ser, né? É a forma como a gente enxerga a realidade, né? Sim. Quantas pessoas não teriam essa oportunidade, por exemplo, né? A gente literalmente abre a torneira da vida e deixa a vida escapar, né? Quantas pessoas não teriam a oportunidade de aguar essa planta e não seria gerador de desconforto, né? Porque, se eu não aguar, ninguém agoa. Não tem ninguém nessa casa que se importe com as coisas. Sou eu o tempo todo, né? E a gente vai se lamuriando, reclamando, se conectando com o negativo no serviço, né? No amor diário que eu posso, né? Amor em atos é uma linguagem de amor que a família pode, né, vivenciar. E essa pode ser minha contribuição para a minha família, né? Eu costumo muito, conversando até com os meus filhos, né, sobre isso, dignificar, né, o cuidado com a casa, o cuidado conosco, o cuidado com eles, né? Eu costumo dizer, quando eu chego do trabalho, que eu passei o dia honrando eles, né? E eu fui lá para fora só porque eu tinha eles. E porque eu acredito que eu construo um mundo melhor com isso, mas se eu não tivesse eles, eu me pouparia muito mais, né? E aí, quando eu chego para eles, eu sempre questiono, né? Filho, mas hoje como você honrou nossa família? Agora, filha, como você honrou nossa família, né? Não só na lógica de tenho que dar atribuições para os meus filhos, eles têm que estar fazendo coisas em casa. Sim, devem, por favor, devem, né? Responsabilidade é uma pílula que faz bem diariamente, né? Mas eu estou falando em dignificar a responsabilidade também, né? Dar a ela um valor que lhe é devido. Né? Para a gente não ficar só faço o duro porque tenho que fazer, porque tenho que pagar contas, porque tenho que pagar boleto. Dê sentido, né? Porque fica mais fácil. Fazer atos sem esperar algo em troca. Isso, né? isso. Só pessoas são capazes disso. Isso. Né? De forma genuína, né? De forma genuína. Então, assim, você com você mesmo, isso. Sem esperar que alguém reconheça. Isso. Né? Porque tem que ser feito. Isso. Né? Aquele dever que é só seu, que não pode ser substituído, que você vai lá e faz e ninguém precisa ficar sabendo. Ou se alguém sabe, você também não vai esperar ser aplaudido por conta disso. Isso. Né? E aí, são essas janelas, né, que eu convido vocês, são essas janelas que a vida nos dá diariamente, são essas, né, não deixar escoar a vida, né? Pega a porção da vida, multiplica, né? Mas hoje eu consegui acordar, consigo fazer o café da manhã dos meus filhos, consegui estar aqui, consigo aguar as plantas, e que por que não essas plantas são privilegiadas de me terem, e eu a terem, né? E eu tê-las, né? Então, se dar a oportunidade de viver
em que o que você faz no dia a dia não é obrigação somente, é escolha. Eu tive um paciente que é seguidor também, que ele diz, ah, você faz isso porque você é fleumático, né? Eu sou colérico e eu tive que ter muita paciência só para ver essas histórias seus falando aí. Existe também uma individualidade, Claro, né? De personalidade, de temperamento, de história de vida, né? claro. Mas também existem regras gerais que a gente precisa observar para a nossa, para a preservação da nossa mente, da nossa saúde mental, né? Isso. Eu queria trazer esse assunto dos temperamentos, que eu acho muito legal isso. Teve uma série de posts que eu coloquei, como é que cada temperamento emagrece. Achei muito legal, tá? Então, assim, o meu temperamento é o fleumático, né? Você é a Eu sou sanguínea. sanguínea. Então, como é que um colérico, por exemplo, um fleumático, uma sanguínea, uma melancólica emagrecem, né? Como é que elas passam pelos processos, né? Por exemplo, se o meu processo foi um processo que eu só fui porque foi o jeito. O fleumático, ele tá lá no canto dele, né? Então, eu gosto muito de ficar sozinho, de aguar uma planta, de ter momentos de solidão. Isso já é difícil para outros temperamentos, né? Então, cada pessoa também, nessa autoavaliação, pode ir encontrando um caminho de emagrecimento, de saúde único, né? Para mim, emagrecer só foi possível porque eu fui tão violentado pela doença que eu tive que tomar uma decisão. Talvez eu não tomasse essa decisão por conta própria, como um colérico faz. Ah, vou emagrecer, né? Que é mais assim, né? Mas ao mesmo tempo, tem um fleumático que deseja, que passa por um processo de transformação, ele começa a solidificar aquilo, como foi o meu caso. Eu não parei mais, entendeu? Persistência, né? Comecei, fui atrás, fui aprendendo e aos poucos também compartilhando, esse senso também de compartilhar com as pessoas, né? Já uma sanguínea, como é que uma sanguínea seria, né? Expansiva, ela vai para as redes sociais mostrar, olha aqui o que é que eu tô fazendo, né? Mas também tem o risco de ser efêmero, Isso, né? isso. Tu consegue perceber isso na tua prática? Eu, na minha prática de médico, eu sempre tento identificar um pouco. Sim, Existem várias ferramentas, eu sei, né? E como clínico, eu preciso estar atento a como é essa pessoa, desde o biotipo dela, ou seja, o corpo da pessoa, mostra para mim quais são os hormônios que estão em falta ou estão em excesso, mas também o temperamento dela, a forma como ela fala, se ela é hiperadrenérgica, se ela é mais para colérica ou sanguínea, porque eu vou entendendo que para essa pessoa especificamente há um caminho que talvez se ajuste mais, tá? Então eu não vou pedir a um colérico como esse meu seguidor muito querido, olha, tá com vontade de comer um doce, vai aguar uma planta, não vai funcionar para ele, com certeza. entendeu? Eu tenho que, sei lá, o que é que eu faria assim? Como é que a gente pode, de repente, estratégias para cada temperamento? O que é que você me ajuda aí, né, nisso daí? Eu diria, né, que o que move um colérico, né, é o desafio, né? Então, Legal. É verdade, atingiria, é né? verdade. Então, eu traria para o colérico, eu daria logo para ele, ai, mas eu tô querendo e tal. E se você for o meu paciente que conseguiu Uhum, ficar no ranking 40 dias sem essa aham. experiência, como seria para você, né? Ele vai lá até ficar em primeiro lugar, né? Eu desafiaria, né? Então, assim, o colérico ele é movido por desafio, por novidades, por uma meta, Ele se né? cobra, Ele se né? cobra, ele se compromete, né? Então, outra coisa também que ajuda o colérico é a liderança. Dá a ele Uhum, função, dá a ele, uhum, né? É, eu faço isso com meus pacientes, né? uhum. Legal. Por exemplo, quando eu estou intervindo com crianças, né? Aquela área está começando a se solidificar e eu sei que é importante para ela, eu dou logo um. Vamos fazer. Que tal se eu juntasse um momento online e você fizesse uma Sim. breve partilha de como tem sido Uhum. para você e tal? E aí, Nossa. nossa, eu dei para ela, né? Assim, que pro colérico, realmente, ele tem um espírito de liderança muito forte. Então, poder Uhum, exercer essa liderança uhum. traz para ele dopamina de outras formas, né? É verdade. Então, a gente a gente desconectaria do propósito anterior, né? Que seria E só. até dá ao colérico, de repente,
funções de ajudar outras pessoas mesmo, né? Isso, Uma esmola, ou ir servir em algum lugar, ou falar sobre a experiência dele. isso. É, eu me lembro de uma vez que eu fui fazer isso, né, apesar de ser colega, fui fazer isso para uma comunidade pobre. Explicar para as pessoas, e as pessoas querendo o quê? Tomar remédios para, né, para tratar diabetes, hipertensão, e eu dizendo, olha, faça, coma isso, tire isso. Então, esse ato de ensinar outras pessoas é muito, para um Isso. colérico, é bem interessante, Isso, né? isso. Já diria que, falando de um sanguíneo, ele tende a querer esse reforço mais imediato, né? Uhum. Toda a Então, atenção para si. a busca, assim, né, tenderia a se conectar com a situação de uma forma mais impulsiva, né? Então, a Uhum. gente falaria realmente o promover pausa, né? O Uhum. ajudar ele a pensar, o ajudar a não só agir de forma, Uhum. né, mecânica, mas de forma intencional. Traria para o sanguíneo, né? Inclusive, uma das coisas que faz muita diferença para o sanguíneo é a integração, é grupo. É. Você bota um sanguíneo Bora, pessoal. É aquela que sozinho, no primeiro dia, né? isso, Bora, pessoal, vamos, já tô aqui na é, academia, quem é que tá e- comigo, né? isso. Uma coisa que eu Então, jamais faria. isso. Então, é aquele que tende a buscar a integração, que ele não quer voar sozinho, ele Aham. quer companhia pro Quer ir com voo, todo mundo e ele né? no meio. Isso, quer companhia pro voo, né? Aham. E aí, Gente, é, quem não ama um sanguíneo, né? é, Realmente é muito legal, né? Sanguíneos, eles colorem os grupos, né? Eles dão isso. aquele ânimo, aquela injeção de energia, né? Às vezes é efêmero, mas naquele momento dá aquele gás, É, né? E aí, às vezes, é bom que tem alguém que também, bora, cadê você? Né? é, Quando um sanguíneo se cala, tem problema também. é. Mas se for saudável o movimento, ele É, só arrumou um novo propósito, é. só desviou um pouquinho a atenção. Aham. Né? E os demais temperamentos, né? O fleumático, a gente falaria, né? Assim, ele tende a não variar tanto, nem para cima, nem para É, baixo, né? Aquela busca pela estabilidade, o equilíbrio, né? Assim, gosta né, da exatamente. paz, da harmonia, da tranquilidade, né? Então, Um hábito alimentar mais fixo, sem muita isso, mudança, né? né? Assim, Mas também pode ser que ele não entre nunca na proposta, né? Mas se ele entra e geralmente fica, né? isso, Então tem um isso, risco de não entrar, né? isso, E aí mas tem que ter uma motivação alta para fazer ele isso. mexer, Talvez a vida ofereça essa se motivação, for o meu né? caso, Isso, talvez né? a vida ofereça essa motivação, ou o parceiro, Uhum. ou, né, alguém da família, a Acontece, história pronto. de alguém da Acontece família. muitas vezes o quê? De um marido fleumático vai aderir à dieta porque a esposa começou. Isso, Então, isso, não, é mais fácil seguir o que a minha esposa tá fazendo. Eu vou isso, seguir e acaba que dá certo. isso, não vou, e para que inovar, vou É. gastar Então energia é com isso. importante ter alguém do lado também nesse Isso, e sentido. selecionar bem com É. quem, né, É. quem você tá do Porque lado. também, né, pode ser que ele estando com outras pessoas, ele também vá comer o que as outras pessoas estão comendo, né? Isso, né, Porque ele não quer briga. isso. Em relação ao melancólico, né? O melancólico eu falaria assim, né, que ele tende a segurar um pouco, né, para a mudança, para mudar, mas quando ele muda, ele também vai com a É. força E nunca do. mais para. Ele vai com a força do furacão, né? É. Então, e tende a ser constante também, Mas né? também é aquela pessoa que, não tá dando resultado. É Uma visão pessimista, pessimista, né? Não tô vendo resultado. E quando a assim, gente vai ver, tem resultado. exatamente. Às Então tem que vezes estar reforçando limpando positivamente. a lente Né? dele, né? Limpando a lente dele. E aí tem a ver com as metas também, né? Porque às Uhum. vezes a gente se coloca metas muito Irrealizáveis. altas, né? 20 quilos, quero perder 20 quilos. Poxa, mas quanto tempo tu fazia que tu não perdia Uhum. peso e tu perdeu É. 2, Uhum. né? Então tua meta, que tal ser 1 quilo, Uhum. né? Não que a gente abandone os 20, mas deixa os 20 lá e vamos focar no 1. Bati a meta. Comemoro, celebro, digo pro meu cérebro, uau, Sim, você tá isso. muito bem, né? Reforço, né? Reforço positivo em relação a isso, né? E aí, logo depois eu vou vendo que a coisa vai. É engraçado, tem gente realmente que entra na piscina mergulhando, tchubum, e tem gente que entra pela escadinha, né? Isso, Vai aos pouquinhos, né? isso. Tem paciente que eu digo, olha, eu pergunto, como é que você se vê? Eu pergunto, como é que você entra na piscina? Eu dou uma mortal e entro, né? Esse aí eu já sei que vai querer aderir, mas tem um risco também de abandonar mais rápido o barco, Mas quer de né? imediato. Então, você prefere ir mudando aos poucos,
Vamos tirar aqui só o carboidrato do café da manhã por enquanto, o resto você come. Não, doutor, pode me passar o que o senhor me disser, eu faço. Né? Ou aquele, doutor, eu preciso comer chocolate. Né? Então, cada um vai tendo, é muito bonito isso também. A individualidade, Sim. os seus apegos. A né? história, né, da pessoa, o que ela construiu e como ela se vê naquilo, né? Ali é uma fonte, é exatamente isso, né? Para onde eu botar o meu tesouro, ali meu olho vai brilhar, né? Então, se eu boto meu tesouro, né, em coisas que não são efêmeras, né? Eu vou viver e vou receber isso, né? Assim, a solidez, né, do que eu busco. Mas se eu coloco, né, um café, né, assim, eu preciso ampliar os meus horizontes, né, para não colocar nas coisas, né, mas colocar o meu foco naquilo que eu construo, naquilo que eu realmente de habilidades, de mudanças, de impacto que eu gero na vida do outro, na minha também, né? Sim. Quando você estava falando aí do sanguíneo, eu lembrei agora que é muito comum, né, no perfil dos pacientes, inclusive, do sanguíneo, ser 8 ou 80. Sim. Então, ou ele entra na dieta para ser, não abre nem pro trem, ou chutei o balde ontem, chutei... E acabou. Tudo. Não, agora para voltar, tô esperando a consulta do Dr. Ivan, né? Então, assim... Muito comum isso. Que é do tipo assim, eu tive a força inicial para buscar, agora tá com vocês profissionais. Chama. Agora é vocês que resolvam, porque eu não tô mais sabendo juntar o balde que eu chutei, né? E aí, esse processo mesmo de dizer, ei, mas espera, calma, é só ir buscar, vamos lá. Aproveita e escreve aí nos comentários quais desses perfis aí você identificou em você. Você é a pessoa mais colérica, explosiva, de liderar, né? De assumir a dianteira e fazer o que tem que ser feito, mas também corre o risco, às vezes, de passar por cima das pessoas, né? Ou de ir para um outro extremo, de um extremo de exagero também pode ser. Ou você é mais um perfil sanguíneo, que gosta de chamar atenção para si, de liderar também no sentido de ser o centro das atenções, de ser aquela pessoa que gosta de mostrar foto quando está na academia, mas também tem o risco de abandonar o projeto 880. Né? Eu vou aproveitar e salvar aqui os sanguíneos e vou dizer, defendo os sanguíneos. O sanguíneo, assim, ele é muito movido pela integração, pela interação, pelas pessoas. Então, ele é movido pelo encontro com o outro. Então, encontrar vidas, encontrar pessoas, ver as dores, olhar para elas, conversar, isso tem muito sentido, né? Então, por exemplo, um sanguíneo numa pandemia... Para ele você não tirou pouca coisa, você tirou muita coisa, né? Fechar uma academia. Então ele precisa de expansão, mas é uma expansão não só a nível de atenção, ele é uma energia pulsante. Sim. Ele quer movimento, né? Então é aquela pessoa que ela se anima do nada, por nada, e a energia não consegue se manter muito tempo porque é muita energia, né? Então, tipo, do nada você tá comemorando coisas tão pequenas, assim, com um valor para você tão grande, né? E ele vai ter os seus vícios, né? Que seria a possibilidade de, por exemplo, não manter essa energia com tanta frequência. Então, ele vai ter que se conhecer muito bem e se regular para poder ter constância nos seus propósitos. E não esquece também de curtir, comentar e compartilhar enquanto a gente está... Se esse MagraCast está sendo bom para você, outras pessoas também poderiam estar aqui e dependem do seu compartilhamento, de mandar ali no seu grupo de WhatsApp, por exemplo, tá certo? Ivna, a gente leu juntos alguns livros, né? Assim, mudanças de hábitos, sobre dopamina, sobre essa questão do vício, né? E tem uma coisa que me encanta muito, que é a relação prazer-sofrimento. A gente falou um pouco sobre isso no início do nosso MagraCast de hoje, né? O difícil, o sofrimento. De fato, o sofrimento é um grande mistério. Não há sofrimentos que não esteja acoplado a um prazer e um prazer que não esteja acoplado a um sofrimento. Todas as nossas decisões, quando a gente decide, por exemplo, entrar num projeto de saúde. Eu entrei aqui, fui no Dr. Ivan, assinei, entrei no PMA, vou também passar pela doutora Ivna, quero que ela me acompanhe. É um processo doloroso. E quando a gente se põe em um movimento de mudança, até a química, a física explica isso, né? Ou talvez a química orgânica, não sei. Existe uma energia de ativação inicial que você tem que empreender, né? Ou seja, se eu
aquela aceleração inicial e depois você consegue manter um ritmo de cruzeiro, né? Até a química explica isso. É muito bonito isso. Há digamos, um movimento da própria vida. Ou seja, todo esforço inicial, ele é mais difícil. Depois a coisa anda. Isso. Vencer a inércia. Vencer o atrito. Tem a força de atrito que a física fala também. É bonito isso, né? Então, mas ao mesmo tempo, gera prazer. Não é prazeroso quando a gente consegue dizer não, por exemplo, a um prazer ilícito? Sim. Eu não vou, sei lá, acontece muitas vezes isso comigo, não vou ceder a essa tentação, a esse prazer. Dá um sofrimento porque você tem uma baixa de dopamina, mas depois vem um prazer de que eu me venci, né? Eu tenho percebido que também são poucas pessoas que têm essa experiência de se vencer e ter a sensação da vitória, aquele gostinho da vitória depois, né? Então, o que é que você diria? A gente pode falar um pouco sobre compulsão alimentar. Para essa pessoa, a gente já deu várias dicas aqui, ajustar o ócio dela, né? Qual é o ócio dela que pode ser produtivo, um ócio que vai levando essa pessoa a construir uma vida, né? Você falou até, inclusive, numa das mentorias lá do MTST, que achei bem interessante, dar novos significados para as conquistas e tudo mais, para uma pessoa que não consegue viver sem o açúcar, por exemplo, né? Aquilo ela tem aquele prazer, ela coloca o chocolate na boca, ela sente o prazer, mas imediatamente ela começa a se culpar, a sofrer, e não somente isso, existe o sofrimento biológico da doença, né? Ou seja, você cede ao prazer, mas o sofrimento vem como um pagamento. E o contrário, você não cede ao prazer, você sofreu, mas vem uma sensação de reassumir posse da sua vida, né? Ou seja, prazer, sofrimento depois. Sofrimento antes, prazer depois. Né? Eu acho que o que você está falando aí, Ivan, tem muito a ver com o padrão de mudança a nível de identidade, né? Porque olha o que você está falando. Era isso que eu queria que você falasse. Eu não estava lembrando, Pronto. Perfeito. Então, a gente quando vai para uma mudança, ela ser duradoura, né? Ela precisa ser uma mudança a nível de identidade, né? Quem eu então, quero ser. Quem eu quero ser, quem eu sou, né? Então, eu sou a pessoa que come um chocolate depois do almoço todos os dias. Então, enquanto eu não sou essa pessoa, por um motivo de doença ou de dieta ou por alguma coisa, tá me faltando algo. Mas a partir do momento que eu coloco, eu era a pessoa que comia o chocolate todos os dias, mas hoje estou aprendendo a não ser essa pessoa e não quero ser essa pessoa no futuro. Então, quando eu não sou a pessoa que comeu o chocolate depois do almoço, eu digo, uau, mais um dia que eu venci, estou formando e formatando a minha pessoa, a pessoa que eu quero ser, né? A pessoa que, a vida que vale a pena ser vivida. Eu estou construindo essa vida. Isso. Então, isso faz muita diferença. Porque, para muitos, quando você fala do sofrimento, da perspectiva do sofrimento, daquela pessoa que diz que não consegue tirar, né? Pode prestar atenção que nós ainda estamos falando de um nível de mudança a nível de processos, a nível de meta, não a nível de identidade, né? E o que a gente está convidando vocês aqui, né, é a entenderem que aquele que diz não e diz não de forma acentuada e progressiva e constante, né? É aquele que olha e diz, cara, isso já fez parte da minha vida, não faz mais, isso. né? É até um exemplo do livro, né? Cresci, não sou mais uma criança, né? Aí aqui... Esse achocolatado não faz mais sentido pra mim, né? Vou parar de me mimar. Isso, né? Tem tudo a ver com isso. E aí... Quando tem até um exemplo, né, que lá naquele livro Hábitos Atômicos ele fala sobre isso, Mais né? uma dica de livro. Todo Magra Cash tá saindo uma dica de livro legal para vocês, ó. Hábitos Atômicos. Esse livro é sensacional. Verdade. É muito fácil de ser lido. Você consegue ler num final de semana de tão gostoso que é. Verdade. E aí a gente compartilhou muito do livro, enfim. E aí uma das coisas que ele fala que me marcou muito, né? Quando você vai oferecer um cigarro para um ex-fumante, né, você pode encontrar aquele que te diz, não estou parando de fumar, não quero. Processo. Não quero,
né? E nós podemos encontrar aquele, não, fui fumante por 10 anos. Mas não sou. Mas não fumo mais. Não sou mais fumante, né? Esse Não não é fumo mais, mais. esse não sou eu mais, Esse né? não sou eu mais, né? Quem dos dois teria força e energia para sustentar a mudança, né? Quem você acha que tem mais facilidade de negar o cigarro, né? Se eu oferecer uma ou duas vezes. Uhum. O que me diz que não faz mais parte dele, ele tá dizendo concretamente, ei, Uhum. isso é coisa do passado, não quero mais isso, né? Então, independente da Black Friday, das coisas estarem mais baratas, mas ali não tem mais valor para mim. É. Então, o fato de eu ter mudado, redirecionado o valor que eu colocava naquela situação específica, me faz vencê-la. Né? E aí, à medida que eu vou colocando, isso deixa de ser também sofrimento e gera prazer. Perfeito. Né? Então, porque eu dou um novo sentido para a situação. Né? Então, aquilo que para mim, naquele início, né, é a mesma caminhada da academia, né? Tantas pessoas, eu vou, e é difícil no início, né? E tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Mas depois que você constrói a sinapse, depois que o movimento está estabelecido, o teu cérebro já espera, ele vai te pedir. Então, aquilo que era fonte para ti de desprazer será fonte de prazer. O teu corpo vai potencializar os hormônios do bem-estar através. Sempre lembrar, mas quem eu quero me tornar? Isso. Né? Então, eu quero ser essa pessoa forte. Eu me lembro muito que quando novembro de 2018, quando eu comecei a fazer academia, eu tinha começado e parado várias vezes. Mas de novembro eu nunca mais parei, novembro de 2018. E eu tava fazendo lá os movimentos que causavam dor ao meu corpo, sofrimento real. Eu dizia, mas eu preciso fazer isso porque eu quero ser alguém forte em todos os sentidos. Eu quero me tornar essa pessoa forte, né? Então, assim, naquele momento, o sofrimento, ele foi como se fosse mesmo um trampolim, né? Assim, eu preciso passar por isso, então vamos fazer isso. Mas na frente eu vou colher o resultado disso. E só que já há um prazer imediato pela conquista de você controlar. Eu poderia muito bem parar. Né? Não, eu não parei, eu me venci. E há a conquista de médio e longo prazo, que é a conquista do corpo forte, da mente forte, mentalidade forte. Que isso é uma construção de longo prazo. Uma vida que faz sentido. E aí voltamos de novo. Qual é a história que nós estamos contando? Cada pessoa conta uma história. Né? Então, eu não queria ser mais aquela pessoa medíocre. Entendeu? Que, para você ter uma ideia, toda terça-noite eu começava a beber. Era terça da cerveja especial. Terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, só pausava na segunda. Para recomeçar na terça. Entendeu? E por quê? Porque eu sempre fui essa pessoa muito sensível, sempre gostei muito de gastronomia. Claro, né? Por isso que eu fui diabético e obeso. Né? Ninguém é doente sem um motivo forte por trás, né? Mas, depois que eu adoeci, eu revisitei os meus propósitos. Não, eu quero ser um homem forte para minha esposa e os meus filhos. Eu quero ser uma pessoa imbatível. Eu quero ter força e energia para fazer o que eu tenho que fazer. E aí, redescobri a minha missão. Entendeu? Então, eu não posso mais, isso não faz parte mais desse van que precisa ser. E quantas pessoas, né, Ivan, passam pelas situações da vida, mas vão vivendo aquilo lá somente com o olhar à lente do sofrimento, né? Elas não conseguem entender que aquele sofrimento ali pode virar chaves, aquilo ali pode mudar vidas, pode redirecionar, né? E a partir daquele momento você não ser a mesma, né? Sim. E não ser a mesma só de formar, fiquei traumatizada, fiquei, né, marcada, aquilo com um olhar muito negativo e pessimista. Não, mas um olhar, o que eu posso? Eu sou a pessoa que de coisas ruins eu transformo em coisas boas. Como é que isso pode virar algo bom? Como é que isso vira algo construtivo, né? Eu lembro, eu passei por um período muito forte de adoecimento dos meus filhos, foram 5 anos, né? De muitas doenças, né? Assim, eles tinham uma alergia à proteína do leite, o mais novo veio com alergia à proteína do leite severa, veio com um diagnóstico de uma paralisia cerebral, que foi revertida, era motora e foi revertida por graça divina. Né? Mas foram 5 anos de intenso trabalho com médicos e dedicação familiar, enfim. E eu lembro demais que eu fiquei
onde Deus quer me levar com isso. O que Deus quer de mim nisso, né? E teve um período, logo assim, quando eu estava no meu limite, né? Que eu disse, eu não dou mais conta. Tá muito maior do que eu, né? E foi um momento, assim, que eu pedi socorro, né? Assim, espiritualmente falando, nas minhas orações, assim. Porque até então eu estava no modo imparável. No modo vou com as minhas forças, né? E aí, Automático. vou vivendo e vou no automático, mas vou, né, colocar tudo de mim. Quando chegou no ponto de eu não consigo mais, né, eu percebi que se eu tivesse, assim, né, claro que eu tinha suporte de profissionais ao meu redor e tal, mas se eu tivesse dado essa virada de chave um pouco antes, teria sido menos doloroso para mim, né? Então, muitos momentos, e esse para mim foi um aprendizado, né? Eu não preciso passar pelo sofrimento sozinho, dar conta de tudo da minha família sozinho, né? Eu posso realmente, olha, gente, não tô dando conta, Sim. né? Por favor, vem aqui e me dá um suporte, né? Embora eu fizesse, mas eu fiz de uma maneira intuitiva e superficial, não na necessidade que eu tinha, né? Logo quando parou essa situação, que o meu filho melhorou, um pouco antes até, chegou no nível, a gente morava longe, essas eram das dificuldades que eu acho que a gente acabou que aumentou. Eu morava longe, pegava muito trânsito e tal. E a gente demorou a fazer uma mudança para algo mais perto das terapias, né, das atividades e tal. E aí, quando meu corpo foi dando sinais de esgotamento, que eu disse, amor, vamos fazer algo aqui que não vai dar legal. Ainda assim, eu demorei muito para agir. Sim. Né? Porque tinha a casa que a gente tinha planejado, projetado, tinha que largar, enfim. Quando a gente se mudou, né, que o meu corpo começou a descansar, diminuir tempo de atenção, né, de alerta, o meu corpo começou a reclamar, né? E aí eu já estava doente e entrei num quadro intenso de artrite reumatoide, né? O estresse prolongado ativou o gene de uma doença imunobiológica, né? Que tem um poder real, né? Por isso que a gente precisa tanto dessa vida que vale a pena ser vivida, porque a gente pode ativar os nossos genes, né? Com potencial de doença. É chamado de epigenética, né? Aquilo que você vive ativa ou desativa a sua genética. Isso. E aí, eu lembro que foi muito doloroso, muito limitador e tal, e as pessoas diziam para mim, né, eu estudando, lendo, né, há um potencial, como é uma doença crônica, você tem um potencial de desenvolver depressão, né, você fica mais suscetível e tal, mas, gente, acho que Deus me preparou ao longo desses 5 anos, porque essa artrite reumatoide foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. Para mim, ela foi um convite do meu corpo, uma janela, que foi... Você entendeu que você não consegue caminhar só com a sua vontade? Você tem que levar o seu corpo, respeitar os limites dele. Que você precisa estar em sintonia com ele. Você entendeu que você não pode só tratar a sua mente como se fosse um caminho paralelo, que você é uma unidade. Então, para mim, a artrite foi um convite de eita, nunca mais seria a mesma. Ou seja, a sua doença é um sinal de algo mais profundo que não está sendo visto. Isso. Tá? E que o tratamento ele precisa envolver a cura disso que você não está vendo. Isso. E aí... Essa é a minha história também. Isso. Na verdade, essa é a história de todos. Essa história, né? Não, eu não sabia. Pois Isso é a história de todos. Se você tá aqui assistindo, tá com algum problema de saúde, tem que encontrar onde é que tá o problema. Onde é que tá o buraco dessa cisterna. E onde está a solução. Porque onde está o problema, tá a solução. Exato. Né? Então, é olhar o problema de frente, né? É enfrentar. Se não consegue só, pede ajuda. Procura profissionais que te apoiem, né? Mas a gente precisa, onde tem o nosso nó, tem saída, né? Então, agora tem que te soltar o nó, né? E aí... e minha vida mudou em relação a isso, assim. Então, hoje, a minha perspectiva de cuidado com a saúde, de atenção à saúde, não é mais cuidar da doença, né? É um cuidar de... Eu já sei o que é estar doente, né? Faço o tratamento prolongado, não paro. Mas o que eu vejo de forma concreta, o que mais afeta ou não ativa a minha artrite, né? É como eu tô vivendo.
né? O emocional afeta, né? A alimentação afeta. Então, nas Sim. minhas melhores É isso aí. performances é a É isso alimentação, aí. é a atividade física, é São os dormir pilares. bem. São os pilares que a gente está falando para vocês É, todos os dias. exatamente. Então, você está falando algo fantástico. Você está dizendo que toda doença crônica ela pode começar quando há um desajuste, e geralmente há um desajuste de vários pilares ao mesmo tempo, né? Isso. E pode começar com e assim, a gente sabe que a alimentação pode ser uma forte causa de doenças, mas também aquele estresse prolongado não resolvido. Tá? Eu diria que essas são as duas principais causas de adoecimento hoje das pessoas. Alimentação ruim, estresse prolongado, crônico, não resolvido. A gente não foi feito para isso. Nosso corpo não tem aparato para isso. Isso. Né? Vai prejudicar todo o controle do restante, porque a imunidade depende do mesmo hormônio, que é o cortisol, que controla o estresse, né? Que é uma resposta ao estresse, na verdade. Né? Então, você tem um estresse, você está diante de um leão, você vai produzir cortisol, que vai te dar energia, e adrenalina, que vai te dar energia suficiente para sobreviver naquele momento. O problema é que quando esse leão, ele vai morar com você e não sai. Isso. Você está lá o tempo todo sob estresse prolongado, Isso. né? Gerando fadiga crônica, esgotamento das tuas reservas biológicas, e aí vem o adoecimento, a histeria também, as doenças mentais, tá? E há hoje toda uma visão, né, nova, paradigmática, de que as doenças neuropsiquiátricas são doenças metabólicas do cérebro. Metabólicas, hormonais, que sofrem sofrem por quê? Porque o estresse ele afeta o biológico. Entendeu? As experiências afetam o biológico. Vão resgotando as tuas reservas. Tem uma hora que a parte biológica dá um tilt, dá uma pane, e você tem uma síndrome do pânico, por exemplo. Você tem uma crise de ansiedade. Entendeu? Você tem uma ideação, enfim. Né? Então, todas as coisas estão conectadas. Não há uma doença mental hoje sem um aparato biológico que esteja também doente. Não existe só terapia. A terapia é uma coisa, né? Vai para um lado, vai junto o biológico, né? Então, daí a necessidade de você sempre avaliar como é que estão, por exemplo, como é que está a tua alimentação, como é que estão tuas vitaminas, os teus minerais, essa visão é muito importante, né? Como é que estão os teus hormônios, como é que está a tua tireoide, teu cortisol, teus hormônios sexuais, né? Então, não há como hoje você pensar no emagrecimento, uma ansiedade, uma depressão, sem você avaliar tudo isso ao mesmo tempo. Entendeu? Então, todas as coisas precisam ser vistas ao mesmo tempo. Esse foi o problema, que quando eu busquei lá na época, quando eu estava doente, eu busquei o psiquiatra, ele não viu nada disso. Não me pediu um único exame. E essa é a realidade de muita gente que eu sei. Eu vejo no consultório todos os dias, doutor, eu tenho ansiedade e depressão, fui ao médico, ele disse que estava tudo bem. Como assim está tudo bem? Eu estou dizendo que não está bem. Exatamente. Quem disse que está bem sou eu, não é você. Sou eu que sinto. Os seus exames estão bons, procure um psiquiatra. Como assim? Não quero saber se os exames estão bons. Eu não estou bem. Então, essa perda também dessa sensibilidade do profissional, né, que também passa por problemas, né, toda a formação dos profissionais de saúde, de um psicólogo também, hoje é completamente falha, porque também perdeu a visão de quem é o homem que está sentado na sua frente. Isso. O homem não é apenas um conjunto de moléculas. Isso. Né? Então, se você não tem a visão de quem é a pessoa que está sentada na sua frente, desculpa, você não tem condição de atender uma pessoa. Vai fazer jardinagem. Com todo respeito a quem faz jardinagem muito bem feito. Mas tratar de pessoas requer conhecer o que é uma pessoa. Isso. Qual é a causa eficiente, qual é a causa final, causa material, causa formal. De que é feita uma pessoa humana. Entendeu? Então, essa perda da visão do homem reflete numa ciência, que a ciência ela tem uma finalidade, mas também tem uma limitação. Né? E você resumir, por exemplo, a psicologia ou a medicina apenas a abordagens científicas, você está diminuindo a pessoa. Né? E a causa eficiente dessa, quem fez essa pessoa? Qual é a finalidade da vida dessa pessoa? É o que? É só reproduzir? Né? É pulsão?
impulsividade, como diz Freud, né? Não, existem tantas necessidades nessa pessoa que nos tornam diferentes dos animais. Então, claramente, e essa é a proposta, tratar de pessoas é tratar de algo sagrado. Né? E se você que está aqui assistindo esse MagraCast, né, não está bem, geralmente são múltiplas coisas que estão deslocadas. Você não está tendo controle da sua vida, da sua rotina. Você está vendo a sua vida se perder como uma torneira aberta, como você falou. Né? Então, é preciso recuperar cada pilar. Ajustar a tua alimentação. Dormir bem. Manejar as tensões e o estresse da tua vida. Aprender a ter resiliência, força, espiritualidade, bons relacionamentos, atividade física. Vencer os vícios, adquirir bons hábitos, viver um bom ócio, né? Repor as deficiências nutricionais, ajustar os hormônios, né? São esses pilares que eu trato, né? Eu me tratei dessa forma, é assim que eu trato meus pacientes também. E é por isso que eu conto com profissionais que ajudam os meus pacientes também. Eu não poderia não seria inteligente da minha parte falar tudo isso e dizer, não, o tratamento é só comigo aqui. Não. Os meus pacientes, eles precisam passar pela Ivna, pela Brenda, pela Tânia, que são as nutricionistas, né? Eu recomendo também o personal trainer, tem 2 que eu indico hoje, né? Enfim, e claro, às vezes eu mando, né, mando rezar também, vai para um padre, vai fazer, né, espiritual fortalecimento da vida interior, né? Sim. Né? Então, e é por isso que a gente precisa ir também a bons profissionais. Eu já digo de novo para quem está assistindo, sigam a Ivna nas redes sociais, procurem atendimento dela, para que você possa colocar a sua vida no eixo, no trilho certo. É muito bom você saber quem você ainda não é, mas quem você precisa e sente que precisa se tornar, assumir a dianteira da sua. Isso é gostoso. É bom se cuidar. É, pode ser doloroso, mas é só um aspecto. A dor é apenas um aspecto. E na verdade, né, a dor é um sinal claro que você está vivo, E de que está né? no caminho certo Que também, está possivelmente. sentindo que é algo árduo, É, né? é. E que por ser algo árduo é valioso, né? E por isso que vale a pena se manter naquele caminho, né? Então a vida que vale a pena ser vivida não é a vida que eu vou e encontro ela fácil, é a vida que eu me dedico a construir, né? Sim, Assim como um templo, uma casa, né? Uma isso, casa que eu quero que perdure para as gerações, eu não construo ela de qualquer jeito. Eu tenho exato. planejamento, eu procuro as melhores peças para que Eu gosto perdure muito o dessa tempo. analogia, eu uso muito essa analogia. Isso, né? Para perdurar o tempo, para que ela seja durável, vou buscar os melhores elementos que eu posso me cercar das melhores porções, né? Então, o que a gente está querendo dizer é que a sua vida é valiosa. E ela é tão valiosa que ela não pode ser vivida de qualquer jeito. E por isso vale a pena, né? Olhar para ela, cuidar dela, se cercar dos profissionais que te ajudarão a chegar na vida que você deseja, né? Que é uma vida que vale a pena ser vivida. Muito bem. Eu estou vendo aqui se tem uma pergunta para a gente responder. Deixa eu abrir aqui. Temos. Olha que legal. Essa pergunta aqui da Graciele. A Graciele faz boas perguntas. Já coloquei perguntas dela em outros MagraCasts, né? A Graciele tem 43 anos e ela é de Goiânia. Ela diz assim: ela participou daquela tua mentoria ao vivo. Depois da mentoria com a doutora Ivna, deixa eu até pegar aqui direitinho. Tenho outra mentalidade a respeito da comida. Olha que legal, relação com a comida, né? Principalmente porque eu sempre queria me recompensar pelos meus bons atos. Olha aí que interessante. Aí botou kkkk. Sempre queria me dar um petisco depois de alguns dias fazendo direitinho. Olha, ela fazia dieta e depois se sabotava, né? Ela me ensinou que não sou cachorro e que não devo me recompensar com lixo. Tô conseguindo ver o resto aqui. Aqui achei. Fez e está fazendo total diferença para mim, olha aí.
Olha que Não coisa sou legal. cachorro, identidade. Olha que legal isso. Então ela Né? mudou, né, Né? a percepção de É si. interessante, porque quando um cachorrinho faz uma coisa certa, a gente dá um biscoitinho, né? Ela Isso, estava fazendo isso com ela. isso, Olha aí. né? E aí é a oportunidade de parar, de avaliar os hábitos, que diferença que faz, É. né? Eu atendi uma paciente essa semana que ela dizia assim, mas Ivna, não estou conseguindo colocar as metas em prática. Aí a gente foi fazer o levantamento do que estava atrapalhando, né? E ela disse, eu vou dar a comida do meu filho e eu sempre como tudo que sobra. Aí eu perguntei para ela, mas diz para mim, por que você come o que sobra? Você não pode a porção real? Você precisa das sobras? Uhum, Que lugar você se coloca na sua escala de prioridades, uhum, né? Eu disse, porque para mim não me cabe me dar as sobras. Por que para você cabe? aham, Não, porque a comida não pode sobrar. E que tal se a gente investir? A gente trabalhou a sessão toda. O uhum, que a gente pode fazer com as sobras que não seja sobrar e ir pro lixo uhum, e que não seja você consumi-las, porque você já comeu a sua porção, uhum, né? Porque se a sua porção encaixa as sobras dos seus filhos, então isso tem que entrar no seu cardápio, né? aham, No direcionamento. E aí a gente saiu com várias ideias, né? De coisas, vale, eu podia pegar aquela fruta, podia ter batido e ter feito pro uhum. meu filho assim, podia ter pego Reaproveitar. reaproveitado aquele alimento e Uhum. ter feito um caldo de feijão assim. E aí ela disse: Vale, Ivna, eu nunca tinha parado para pensar, né? É, são Mas bloqueios, né? isso, e aí a gente se coloca às vezes no pior lugar, recebe os resultados do pior lugar e se É, lamenta eternamente por não parar para olhar a situação de uma forma diferente, né? Então, que legal, é, é que isso. legal. Encontrar soluções, gente. Isso, Há soluções. E isso, se você ainda não encontrou, talvez não tenha procurado certo ou pelo tempo suficiente, né? isso. E aí entra uma pergunta interessante aqui da Maria Simone, que tem 37 anos, é de Garanhuns, Pernambuco. Como me manter magra? Porque sempre perco 15 quilos e ganho 20, né? Ou seja, aqui a gente poderia identificar tantos problemas, né? Primeiro, as metas irrealizáveis. Segundo, como ela está fazendo na rotina dela. Tem várias coisas que teriam que ser. Aqui eu te indico, ó, eu te indico a Ivna para tu fazer uma reconstrução da tua vida a partir de como você está se amando, se cuidando, né? Possivelmente ímpetos de emagrecimento seguido por, né? Talvez ela seja até sanguínea, não sei, né? Precise de grupo, precise. São várias opções que existem, Isso, mas o que é preciso ficar claro? Existe uma solução. isso, Existe uma solução para você, com a sua individualidade, a sua especificidade. Você é diferente de mim, que é diferente da Ivy, que é diferente da Graciele. Para Graciele, foi bom ela ter ouvido aquilo, ela entendeu que não é cachorro, né? Para você, a sua pergunta ela ainda é muito rasa, né? Ela, essa pessoa, né? A Maria Simone, ela apenas está vendo o problema. Perco 15, ganho 20. Tá, vamos aprofundar isso daqui. Quantas centenas de perguntas a Ivna não vai ter que fazer para você encontrar uma resposta, né? E às vezes esse é o tipo de pergunta que a gente nem consegue responder, é, né? eu diria assim, né? Provavelmente, se você perdeu 15 e ganhou 20, achou 20, né? O que você fez para perder os 15, você parou de fazer para ganhar, achar os 20, né? Sim. Então, assim, a gente realinha a nossa rotina, a nossa vida, os nossos propósitos quando a gente adere em um processo de reeducação, mas às vezes a gente acha que é mágico, né? Inconsciente, a gente espera o dia que vai parar, que bati a meta e posso relaxar. E agora vai dar tudo certo, né? E aí eu largo aqui as ferramentas que me potencializaram os resultados e de repente os resultados vão se perdendo, né? Sim. E eu não sei o que fazer com isso. Então eu te pergunto, né? Você pagou as contas do mês e conseguiu economizar em um mês. No mês seguinte, você joga tudo fora? Ou você mantém? Uhum. Né? Não, economizei no mês passado 3 mil, mas eu quero economizar nesse mês 2 mil, 3 mil de novo, 5 mil. Então, eu continuo fazendo o que eu fazia e com mais afinco, né? Então, aqui, de forma clara, como o Ivan falou, né? É uma situação que precisa ser aprofundada, mas eu já diria, né? Gente, olha
para o que tu tá fazendo. Porque o que define a nossa vida é o que a gente tem feito no presente, no Sim. hoje. As nossas escolhas, a nossa intencionalidade, né? Essa semana a gente descobriu, uma paciente, inclusive do PMA, que ela vinha, né, insatisfeita porque não estava conseguindo bater as metas e a gente fazia coisas pequenas, possíveis. Ela dizia, fiz isso, mas não consegui isso. E a gente sentou e abriu todas as cartas na manga e a gente olhou e ela disse, pronto, descobriu o que foi. Realmente, né, eu estava tentando levar a dieta como mais uma coisa da minha vida. E eu não me toquei que o ritmo da minha vida já não estava saudável. Então, eu continuo fazendo com a dieta só mais uma atividade da minha vida. Então, eu olho para a comida, mas, Ivna, eu tô assim, eu tô fazendo aqui o tempo todo e pensando em várias coisas ao mesmo tempo. O que é remédio para ela? Desacelerar. As coisas que curam. Isso, desacelerar. É remédio para ela. Antes de colocar qualquer comida na boca, eu vou dignificar o momento do alimento. Eu tenho que sentar para comer. Eu tenho que preparar algo. Eu tenho que ajustar minha rotina para caber uma refeição de uma forma mais digna. Que não seja comendo de qualquer jeito, né? Que não seja mastigando de qualquer jeito. Porque a sociedade só virá depois, né? De 20 minutos. Parar de ser cachorrinho. Isso, parar de se mimar, parar de ser cachorrinho, né? E querer ser gente. A gente tá falando para vocês e a gente quer dignificar a vida de vocês. Planificar de sentido. E não dá para viver essa vida plena de qualquer jeito. Então, eu preciso mudar aquilo que faz eu viver de qualquer jeito. E para essa paciente, ela disse, Ivna, entendi tudo. O meu problema é que eu tô cozinhando, colocando coisa na máquina e não. Eu disse, tá, pois vamos lá, uma coisa por vez. Quando tu estiver lavando a louça, tu está lavando a louça com intencionalidade. Bota uma música para tu relaxar, um instrumental, que seja, mas curte aquele momento, terminou, vai para outra etapa, fazendo aquilo. Como quem está no controle. Né? Isso, com atenção plena, com intencionalidade. E aí, gente, a ansiedade reduz. Aí eu consigo começar, né? E ela conseguiu perceber. Você pisa no real. Isso, vem pro real. Então, antes de botar na boca, por que mesmo que eu vou botar isso na boca? Eu acabei de comer. Não faz sentido, entende? Então, é toda essa reordenação da nossa vida, né? E para isso é preciso, literalmente, né? Que o que a gente conquistou no mês passado se mantenha para os meses seguintes, né? E eu acho que essa lógica do dinheiro, né, das nossas contas, nos ajuda a pensar, porque é um exemplo muito instituído na nossa... O financeiro tem uma analogia muito, muito interessante com o emagrecimento. Isso. Né? Porque literalmente é uma emagrecer e enriquecer são muito parecidos. Isso. E não faz o menor sentido, porque eu consegui economizar no mês passado, vou torrar tudo no mês seguinte. Não faz sentido. Exatamente. Né? Ou eu... Ativa as mesmas áreas no nosso cérebro. Isso, mesmo sistema de recompensa. Né? Impressionante. Então, fica aí a dica para a gente pensar sobre isso. Maravilha, gente. Não há mais tempo, né? Gostaríamos de falar mais, né? Foi muito bom, né? Se você tem interesse no nosso trabalho, você pode visitar as nossas redes sociais e deixo de novo a rede social da doutora Ivna, Ivna SH Psi, Ivna SH PSI no Instagram e o meu canal aqui, eu peço que você também se inscreva no meu canal, né, para acompanhar todos os conteúdos que sempre estão sendo postados. Existem já outros episódios do MagraCast que você pode assistir e vai haver muitos outros ainda, outros convidados que eu vou trazer. Peço sempre que você deixe a sua curtida, não clica nada, não custa nada você botar lá o seu like, né? Deixar o seu comentário, o que foi que mais impactou você nesse MagraCast, né? Deixa lá o teu comentário, até para eu saber, ter um feedback de vocês, e compartilhem com todos. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas, mas depende que você faça a sua parte também. Ivna, muito obrigado pela tua presença. Mensagem final para o pessoal. Queria dizer para vocês, né, que nós acreditamos que essa vida que vale a pena ser vivida, ela é alcançável, ela é real, né? E às vezes não precisa, não é só uma girada assim de 180 graus. Às vezes ela pode ser de 30, mais 20, mais 40, né? Ela pode ir gradual, mas quem começa hoje está à frente de quem vai começar daqui a 10 anos. Né? Então, se você acredita que você merece, né, uma vida mais digna de saúde, mais digna de resultados, né, você pode se permitir
né? E estamos aqui para potencializar esses resultados, tá bom? Então, me coloco à disposição e fico muito feliz desse dia, dessa manhã, enfim, dessa partida, dessa conversa gostosa aqui, Maravilha, desse assunto que a maravilha, gente adora. maravilha. Comece hoje, que no futuro você só vai colher benefícios, né? Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo episódio.